Opa, fala moçada, na paz, tranquilo. Eu estou aqui para mais uma explicação de slides, aliás, leitura e explicação de slide que foi trabalhada em nossa aula de hoje. Hoje essa aula vai ser um pouquinho mais extensa que normalmente as nossas aulas são, né? Mas é uma aula muito boa e vocês podem estar pausando, né, para estar assistindo com calma, fazendo todas as anotações. E hoje nós vamos falar sobre o Estado liberal, sobre, evidentemente, a ótica do John Locke e também do Montesquieu. Então vamos lá, pessoal, vamos prestar atenção. No finalzinho também a gente vai falar sobre o Estado na ótica do Rousseau, né? E como que se deu o início aí dessa vertente liberal do Estado. Para isso, nós vamos começar entendendo como foi o Estado moderno. Bem, o Estado moderno ele conheceu a sua primeira formulação no interior de uma concepção centralizadora, conhecida como absolutismo monárquico. Então, o Estado moderno foi daquela transição, né, do feudalismo para o início do período moderno, né, e durante esse período vigorou o absolutismo monárquico. Essa estruturação de Estado ela foi muito importante, pois possibilitou a organização das instituições de administração, arrecadação e justiça comuns a determinado território e também a população como um todo. Então foi uma evolução, porque até então a sociedade era bastante desorganizada. E com o Estado absolutista ela passou a ser mais organizada. Com certeza houve, evidentemente, essa evolução. Porém, os poderes dos nobres continuaram em conflito com a classe mercantil, com a burguesia. Porque os nobres eles tinham prestígio, eles tinham poder, contudo não tinham dinheiro. E é dentro desse contexto, pessoal, que começa a surgir, então, né, as primeiras grandes teorias contratualistas. Como nós já vimos na aula passada, a primeira grande teoria contratualista foi a de Thomas Hobbes, né? Então, foi a teoria em que ele defendia muito o Estado absolutista, né? As tensões mencionadas diziam respeito à concessão de privilégios na forma de lei que pela realeza aos integrantes da corte, aos membros do clero e a determinados grupos econômicos, enquanto que a outra parte da sociedade recaía as obrigações. Dentre a maior delas encontrava-se o pagamento de tributos necessários à manutenção dos privilégios e de outras políticas do rei. Era bastante complicado você analisar uma sociedade que tinha uma classe mercantil, uma classe comercial, uma classe empresarial que ganhava o dinheiro. Você tinha uma classe trabalhadora em que levava a economia, mas, no entanto, todos os privilégios, né, inclusive privilégios relacionados à manutenção do conforto do rei e dos nobres, né? Você pagava muito imposto, mas os benefícios ficavam para uma classe bem restrita, que era a classe nobiliárquica, né? A classe dos nobres, os reis, enfim, né? Isso aí gerava assim, bastante conflito, né? E a justificativa era a questão do direito divino. Ou seja, o rei fazia o que fazia simplesmente porque foi eleito por Deus, era o representante de Deus na terra, né? É claro que nem todos concordavam com isso. Havia sim uma contradição muito forte dentro desse contexto. Porque dentro da teoria contratualista do Hobbes, né, ele falava que o homem era mau por natureza. O homem era vil, era interesseiro, ele precisava eleger alguém para coibir esse instinto mal dele. Aí você elege alguém, que seria o Estado, no caso, na teoria do Hobbes, o Estado absolutista, né? Mas e aí? E se tivesse exagero, se tivesse exorbitâncias por parte desse cidadão, né? Por parte do Estado? Quem que iria coibir esse exagero? Já que havia a teoria de que ele era o representante de Deus na Terra. Então é dentro desse contexto, pessoal, que começa a surgir novas teorias contratualistas. Outras pessoas, né, outros pensadores, começam a escrever a respeito.
E entre eles nós temos aí a ideia de John Locke, de Charles Louis Secondat, o Barão de Montesquieu, e Jean-Jacques Rousseau, grande pensador francês, considerado aí o espírito, né? Pensador espiritual da Revolução Francesa, né? Então vamos entender um pouquinho como que foi essa configuração do Estado liberal segundo as ideias de John Locke, pensador britânico do século XVII. Né? Thomas Hobbes e John Locke compartilhavam a ideia de que o Estado era o resultado de um acordo entre os indivíduos na sociedade. No entanto, para Locke, a comunidade política é o resultado de um contrato social que não informa a existência de um poder soberano absoluto. O Locke ele parte da ideia de que o homem nasce um papel em branco, uma tábula rasa. Ou seja, já existe uma sociedade e é a sociedade que é responsável por corromper ou não o homem. Diferentemente da ideia de Hobbes, né? Hobbes ele parte do princípio, ele parte da ideia que o homem nasce mal. O homem é lobo do próprio homem, né? E assim ele vai contra a ideia de Hobbes, porque para ele não existe essa ideia de estado de guerra que é típico do próprio homem. Locke avança também no sentido de identificar riscos a determinados direitos do homem no estado de natureza, que podem levar a uma situação de guerra, sendo esta uma ameaça, e não a realidade de guerra que induz os homens a realizarem o pacto social estabelecendo o Estado. Ou seja, pessoal, o Estado já existe, a sociedade já existe, e o que acontece na sociedade é que pode levar a uma situação de guerra. Bom, nisso é claro que os dois, né, se contradiziam, né? Então, na visão de Locke, o tal pacto social não significa uma renúncia aos direitos naturais, mas sim uma forma de preservá-los, o que possibilita a conclusão de que o Estado fundado deve ser regulado por tais direitos, residindo aí a sua legitimidade, a sua força. Olha só, vê que é diferente de Hobbes. Hobbes fala que o estado natural do homem é a violência. E Locke não. Locke fala que o homem tem direitos naturais que precisam ser preservados e a função do Estado é preservar esses direitos. Mas então, pessoal, quais são esses direitos naturais? O que o Estado deve preservar? Então, primeiramente, pessoal, é interessante a gente analisar que o homem, né, em sua condição humana, ele já nasce com a liberdade, seguido pela ideia de igualdade. Então, o Estado ele precisa preservar a liberdade e a igualdade que é natural entre os homens. Por fim, pessoal, a liberdade possibilita também a escolha do que lhe aprouver na natureza, ou seja, a propriedade. A propriedade privada, tá vendo? Essa ideia do liberalismo de Locke, que é considerado por muitos autores o pai do liberalismo. Assim, a propriedade aparece como um direito natural oriundo da liberdade. Então, o homem ele tem naturalmente o direito à propriedade, que é fruto do seu trabalho, que é fruto do seu esforço. Esse esquema que eu coloquei aqui foi tirado do nosso material de estudos, né? Onde Locke fala que todos os homens nascem livres e iguais em direito. A única forma de poder que se reveste de legitimidade é a que for estabelecido e reconhecido pela vontade dos cidadãos. Pessoal, mas nem tudo são flores, evidentemente. O problema fundamental no estado de natureza é conciliar os direitos em uma vida que caminha para a convivência entre os seres humanos. E disso resultam, evidentemente, conflitos. Conflitos que, diante de todos e também de interesses particulares, fazem a vida adotar um caráter dramático, um caráter tenso. Afinal, o risco de se caminhar para uma guerra é muito grande, o que colocaria em risco os direitos naturais do homem.
Assim, para preservá-lo, há necessidade de um pacto social, que institui a sociedade civil e com ela o Estado liberal. E aqui eu vou citar um bom exemplo para vocês, né? Vamos supor que o meu vizinho gosta muito de fazer festas com som muito alto. E eu já gosto de silêncio, até porque para trabalhar eu preciso gravar vídeos constantemente, né? Ou seja, a liberdade minha, né, atrapalha a do vizinho, e a liberdade do vizinho acaba atrapalhando a minha. Se não tiver um pacto social, nós dois poderemos, né, entrar num conflito. Não é verdade? Então eu não posso chegar lá e entrar em conflito com ele. Mas existe aí um Estado que pode intervir caso um de nós dois venha a extrapolar. A gente vai ligar para, sei lá, para a polícia, que vai vir aqui tentar mediar a situação. No caso aí a polícia estaria representando o Estado. E é claro que o Estado ele é necessário na visão do Locke, né? Para Locke, os homens sempre estiveram em uma situação de leis naturais e não em situação de guerra, como dizia o Hobbes. O reconhecimento da lei natural permitia que qualquer homem aplicasse uma pena a quem quisesse submeter o outro ou apropriar-se do que ele já tinha conseguido. O grande problema é que normalmente os que se colocavam contra esse contexto costumavam ser mais fortes, agindo com violência, o que tornava a vida coletiva muito incerta. Surge nessa perspectiva a necessidade do Estado. O Estado, daí derivado, está consagrado à preservação do direito à liberdade, à igualdade, à propriedade. Pode-se entender então, pessoal, que o poder público tem por encargo a realização do direito natural. Para a gente entender bem esse slide, vou voltar no exemplo aqui do meu vizinho, não é verdade? Então vamos supor que nós entramos aí num atrito, né? Eu conhecendo meu vizinho, eu sei que ele é muito maior e mais forte do que eu. O que eu vou fazer para resolver esse problema? Eu sei que ele também tem uma tendência à violência. Eu ligo para a polícia para que a polícia venha intervir. Está vendo tanto que o Estado é necessário, pessoal? Só nesse exemplo hipotético que eu acabei citando, dá para vocês entenderem o quanto é importante o Estado na vida em sociedade, de acordo com a visão do Locke. Bom, pessoal, assim o Estado é, a princípio, uma ideia que deve ser constituída materialmente por meio de instituições políticas, não é por meio do legislativo, não é por meio do judiciário, por meio de forças militares, mas todos com o atendimento dos direitos naturais, todos com o entendimento que precisa preservar esse direito natural do homem. Qualquer governo instituído pela comunidade que se coloque contra tais direitos não é legítimo e cabe aos cidadãos o dever de retirar esse governo e colocar outro no lugar. Também por esse entendimento, o pacto social não é um pacto de submissão, mas um acordo básico que avalia a instituição do Estado e a sua governança, como se fosse um depósito de confiança. Então, a sociedade não é simplesmente um mero espectador, não é acreditar que o Estado é soberano e pode fazer o que quiser. Deu uma pisada na bola, vamos tirar sim porque está pisando na bola. Tá? Essa confiança, pessoal, não pode ser perdida. Caso o governante que foi eleito não cumpriu o seu papel, a função da sociedade é retirá-lo do poder e colocar outro que faça o que os cidadãos querem que seja feito. Simples assim. Tá? Então nós temos o Estado político liberal. Ou seja, a ideia de delegação de poder é importante no pensamento político de Locke, sendo um dos fundamentos do Estado liberal. Nela, os indivíduos poderão atuar realizando seus interesses da melhor maneira possível, com a garantia que seu esforço no mundo, materializado em bens pessoais, em sua liberdade, não será ameaçado. O indivíduo, os cidadãos, eles querem ter certeza que eles poderão conseguir os seus bens materiais através do esforço do seu trabalho e, com isso, conseguir garantir a sua subsistência, a sua
como que eu posso dizer assim, a sua ascensão. E isso é um direito sagrado, literalmente, né, na visão do Locke, ok? Outro pensador que compartilhava muito do pensamento do Locke foi o Montesquieu, ou o Barão de Montesquieu. Ele foi influenciado tanto, né, que ele acabou escrevendo um livro, né, muito baseado nas ideias do Locke. E evidentemente ele também foi influenciado pela Revolução Gloriosa da Inglaterra, né, em 1688, no século XVII. Ele propôs um entendimento racional da política, obviamente, né, por meio da contenção, da moderação do poder. Ou seja, o absolutismo monárquico, ele praticava muito, ele tinha uma grande propensão a praticar o despotismo, né? Então, até então, não havia freio ao exercício do poder do rei. Então, a partir da Revolução Gloriosa, a partir dos pensamentos do Locke e do Montesquieu, a partir da Revolução Gloriosa, esse poder do rei passa a ser moderado, passa a ser dividido, né? Até hoje o poder, vou colocar na Inglaterra, por exemplo, né? Você tem aí a divisão de poder entre a rainha da Inglaterra e o seu representante, o governador-geral, e o primeiro-ministro, hoje o Boris Johnson, né? Montesquieu imaginou um sistema político em que o poder estivesse dividido de tal forma que um poder pudesse frear o outro, ou nenhuma decisão fosse possível sem a harmonização de interesses de tal poder dividido. Os excessos seriam impedidos e a ordem pública seria mantida por um bom governo. Olha só que interessante, não é verdade? Ele sugeriu aí, pessoal, o espírito das leis, né, em que havia uma divisão igualitária entre o executivo, o legislativo e o judiciário. A ideia é que um não fosse superior ao outro, muito pelo contrário, né? Um pudesse dar uma freada no outro caso esse outro estivesse cometendo algum abuso. Aqui eu coloquei uma citação direta de Montesquieu do Espírito das Leis. Acompanhem comigo. Quando na mesma pessoa ou no mesmo corpo de magistrados o poder legislativo se junta ao executivo, desaparece a liberdade. Não há liberdade se o poder judiciário não está separado do legislativo e do executivo. Se o judiciário se unisse com o executivo, o juiz poderia ter a força de um opressor. E tudo estaria perdido se a mesma pessoa ou o mesmo corpo de nobres, de notáveis ou de populares exercesse os três poderes: o de fazer as leis, o de ordenar a execução das resoluções públicas, o de julgar os crimes e os conflitos dos cidadãos. O Espírito das Leis de Montesquieu, 1748. Nessa charge colocada pelo nosso material, faz uma ironia à questão postulada por Montesquieu ao apresentar o quarto poder, que seria o poder paralelo, né, que geralmente é representado pelo crime organizado nas maiores cidades brasileiras. O poder paralelo, pessoal, nada mais é que a inexistência do Estado em determinadas áreas. Nós vimos na última aula nossa, né, a relação do Estado com o poder. E nós vimos que muitas vezes o Estado ele é manipulado por determinados grupos aristocráticos, ou seja, tem determinados grupos que influenciam nas campanhas políticas. E esses grupos acabam sendo beneficiados. E isso acaba comprometendo a manifestação política, porque a política fica classista. Ela começa a se interessar e a desenvolver, né, políticas públicas que beneficiem apenas algumas áreas, deixando outras relegadas. Por exemplo, nas favelas, bairros pobres, entendeu? Acaba o Estado não aparecendo ou não se manifestando. O que provoca, pessoal, muitas vezes o poder paralelo, ou seja, a atuação de crime organizado. A Constituição, pessoal. A proposta de Montesquieu estava assentada na elaboração de um documento que submetesse a todos, a qual ele denominou de Constituição. Dessa forma, o governo não seria o império do rei, mas o império da lei.
Entre as resoluções legais desse documento estaria consagrada a divisão do poder, cabendo ao Executivo a realização das determinações públicas, ao Legislativo a criação das leis, enquanto ao Judiciário caberia a aplicação dessas leis no sentido da resolução dos conflitos sociais. Então, pessoal, a Constituição, na verdade, é a lei na forma do poder, na qual o rei, na qual o governo, na qual o Estado estariam sujeitos. Os representantes públicos do Estado estariam sujeitos. Ou seja, pessoal, ninguém está acima da lei. Todos estão sujeitos à lei. Não importa se foi eleito pelo povo, a lei serve para todos. Pessoal, a partir de agora nós vamos analisar um pouquinho sobre a ideia de governo na visão de Jean-Jacques Rousseau, né? Então, ele parte da ideia do governo da vontade geral. Rousseau, primeiramente, avaliou o estado de natureza como não sendo um estado de guerra permanente. Nisso, ele divergiu de Hobbes e aproximou-se de Locke. Se Locke fez crer que na condição de natureza o homem possui direito de propriedade, Rousseau foi contra essa perspectiva, afirmando uma igualdade comum em que tudo é de todos. O Rousseau ele parte da ideia do que o homem é bom, ele nasce bom. E é a sociedade que o corrompe. Ele não acredita na ideia, pessoal, da propriedade privada. Na verdade, a sociedade e a propriedade privada, na visão do Rousseau, foi o que corrompeu o homem. Para Rousseau, a sociedade civil, ou seja, a sociedade nascida da ruptura com o estado de natureza, emerge com a constituição da propriedade privada. Então, a propriedade privada, na verdade, é o que faz o homem se corromper. Nesse sentido, o homem deixa a sua condição primeira ao instituir a desigualdade pela propriedade e defesa do interesse particular. Essa nova situação engendra ameaças e risco, pois a opressão e a escravização do homem se institui como realidade social. A grande questão, então, pessoal, é saber se um governo que não seja tirânico tem realmente a possibilidade de infligir com a sua força o mal ao conjunto da sociedade. Bom, o homem ele nasce bom. O que corrompe ele é a sociedade. A corrupção da sociedade tem uma relação direta com a opressão, com a escravização. Ou seja, o homem ele se torna mal porque ele precisa de uma propriedade particular, porque ele precisa se elevar financeiramente. Então, o que fazer, pessoal? O que nós podemos fazer? Aí surge, então, a necessidade do Estado, segundo a visão do Rousseau. A grande questão é como transformar a agregação em uma verdadeira associação entre os homens. Então, Rousseau propõe um pacto social, propõe um contrato social. Percebe-se então a diferença entre o pacto de Locke e o de Rousseau. Para Locke, o pacto social, o contrato social, estabelece a sociedade civil e o Estado com poder limitado, enquanto que, para Rousseau, é algo que deve ser construído diante de um Estado já existente e ameaçador. O corpo político só existe quando o Estado se institui para a realização do bem público e não do interesse particular. Dessa forma, opõe-se ao individualismo da perspectiva lockeana para lançar sua noção de vontade geral. A soberania, então, não está na formação de um pacto social. Tá vendo? Olha só, já diferenciou de Hobbes e de Locke nesse contexto. A soberania está nos indivíduos, entendeu? No pacto entre os indivíduos para a garantia de interesses, coletivos. Então, a instituição da governança, a instituição do governo, ele tem que atender ao interesse comum coletivo. Este é um bem público e a base do poder político. Dessa forma, nenhum parlamento governa por delegação de poder. Mas antes, os representantes são meros comissionados para a realização da vontade geral. Ou seja, os políticos, os governantes em geral, sejam eles quais forem,
né? A ideia deles é representar o povo, é representar a vontade do povo, a soberania da vontade do povo. Rousseau, como eu já citei no começo, né, ele foi o líder espiritual da Revolução Francesa. Para concluir, pessoal, o pensamento do Rousseau, né, pensar a reinvenção da democracia no Ocidente, em essência, é considerar suas posições contratualistas, em especial a radicalidade do pensamento de Rousseau em relação à ideia de sociedade civil e de corpo político. Rousseau amplia certas noções construídas por Hobbes e por Locke, configurando de forma mais ampla a ideia de participação política e vinculando-a ao interesse público. Mas deve-se entender que, historicamente, a construção de tal modelo político só se realizou, em parte, no século XIX, sendo modelagem do Estado dominante num período aquela empreendida por Locke, o Estado liberal, a lei da oferta e da procura, o mercado como autorregulador, o mercado que interfere pouco na regulação econômica. Essa é a ideia do Estado liberal em sua essência. E nós vimos que o Estado liberal, de certa forma, ele vem agindo bastante na nossa sociedade capitalista, ele vem sendo bastante dominante em nossa sociedade capitalista. Bom, pessoal, é isso aí, né? Chegamos ao fim da nossa aula, espero que vocês tenham curtido, né? Façam todas as anotações e deixem aí os seus comentários. Valeu, pessoal, fiquem com Deus e até a próxima.